comecei o canal, eu fiz uma série de 3 vídeos falando sobre a Guerra dos 30 Anos. Esse vídeo tinha ficado com a qualidade de áudio um pouco ruim, com um pouco de ruído. Ele também não tinha sido editado, tinha feito alguns cortes. E agora eu peguei esses 3 vídeos, eu reduzi um pouco o ruído deles, eu fiz alguns cortes para ficar mais dinâmico e eu reuni esses 3 vídeos em um só. Eu estou postando aqui hoje. Espero que vocês gostem. A Guerra dos 30 Anos foi um conflito na Europa que durou de 1618 a 1648. Primeiramente, a gente precisa pensar no protestantismo, na Reforma Protestante. No século XVI, a gente teve o advento do protestantismo, que começou quando Martinho Lutero pregou as suas teses na porta de uma igreja. Dali para frente, começaram a surgir várias denominações de crenças religiosas, chamadas protestantes, e aí a gente vai ter o luteranismo, a gente vai ter os chamados anabatistas, que eram várias crenças religiosas, tinham em comum a crença de que as pessoas deveriam ser batizadas apenas na fase adulta. A gente vai ter o Zwinglio, a gente vai ter o calvinismo, a gente vai ter os benonitas, o armenianismo, que foi muito forte na Holanda, entre diversos outros. Quando a gente pensa em reforma protestante, a gente precisa pensar num aspecto político, porque a hegemonia da monarquia europeia estava estritamente ligada à hegemonia da Igreja Católica. Então, quando se questiona o poderio da Igreja Católica, automaticamente você acaba tendo uma crítica também à hegemonia real. A gente tem que pensar que essa relação do surgimento do protestantismo não foi pacífica. A gente teve vários conflitos lá na Europa, vários deles sangrentos, resultaram em confisco de terras, em confisco de templos religiosos, em fatos de extrema violência, como a noite de São Bartolomeu, em que 10 mil protestantes franceses foram assassinados em uma única noite. A gente precisa pensar que havia um pensamento nessa época de dizer que abaixo de uma coroa só poderia haver uma única religião. Ou seja, um reino não poderia ter mais de uma religião, porque isso era considerado um sinônimo de desentendimento social, de descontinuidade política. Então, a gente acabou tendo na Europa, ao longo do século XVI, alguns estados que se tornaram protestantes e outros que se mantiveram católicos. A França se manteve católica, a Espanha se manteve católica, sendo que a Espanha se tornou o principal país a apoiar a Contra-Reforma, que foi o movimento da Igreja Católica para criar o protestantismo. Mas a gente vai ter a Inglaterra, que se tornou anglicana, os países nórdicos, como a Suécia e a Dinamarca, que se tornaram protestantes. E a gente tem um caso específico e que foi determinante para a Guerra dos 30 Anos, que foi a situação do Sacro Império Romano Germânico. O Sacro Império Romano Germânico ele pode ser definido como uma entidade supra-real que englobava vários reinos, principados e ducados em um único império. Ou seja, a gente tem a figura do imperador e uma relação de suzerania com vários outros pequenos estados. A reforma protestante no Império Germânico se deu da seguinte forma: alguns principados, alguns reinos se tornaram protestantes e outros se mantiveram católicos. Então, abaixo do imperador do império, que era o Império Católico, a gente teve outras unidades que se converteram ao protestantismo. E essa relação acabou desencadeando para conflitos que se tornaram estopim para a Guerra dos 30 Anos. Quando a gente fala na Guerra dos 30 Anos, a gente precisa pensar também na situação geopolítica da Europa. No século XVI, a principal nação europeia a gente pode definir como sendo a Espanha. A Espanha se tornou uma grande potência marítima, ela conquistou a América, ela criou laços de comércio muito fortes também com
o Oriente, e através da Espanha então começou a chegar tanto metais preciosos quanto as especiarias que abasteceram ao restante da Europa. Junto a esse poderio econômico, a gente teve o fato também de que a Espanha se uniu com o Império Sacro-Germânico, através de casamentos reais. Então, a gente teve uma única coroa que abarcava o Sacro Império Romano-Germânico, a Espanha, alguns pedaços da Itália, como a Savoia, e também a região, algumas áreas ali onde hoje estão a Holanda. Então era uma unidade política extremamente forte, com um vasto território, com um poderio econômico muito forte. Entretanto, nesse mesmo século XVI, essa casa de Habsburgo, que englobava a Espanha, que englobava o Sacro Império Romano Germânico, entrou em guerra com a França, que era dominada pela dinastia Valois, que é a chamada Guerra Valois-Habsburgo. Durante essa guerra, a gente teve em 1557 a casa de Habsburgo entrando em falência. Ela decretou uma moratória, falou para os seus credores que ela não tinha condições de pagar suas dívidas. Foi o primeiro caso de moratória de um Estado soberano da história. Isso foi um golpe muito forte nesse poderio desse império, foi um golpe muito forte na economia europeia de um modo geral, e juntamente a isso, a guerra com a França acabou desencadeando novamente na ruptura. A Espanha passou a ter a sua soberania e a Casa de Habsburgo passou a ter a sua. Então, a gente tem a chegada do século XVII com a Espanha, que era a grande potência, em declínio. Juntamente a isso, a gente começa a ter a França em ascensão. E essas disputas políticas entre esses dois países vai ser também fundamental para o desencadear dessa Guerra dos 30 anos. Um outro ponto que a gente precisa ter em mente é a situação de Portugal. Em 1580, o rei de Portugal, Dom Sebastião, morreu na Batalha de Alcácer-Quibir e acabou havendo a ausência de herdeiros ao trono. E o trono de Portugal acabou sendo englobado pela Espanha, surgindo a União Ibérica. Essa relação Espanha-Portugal se tornou bastante delicada ao longo da Guerra dos 30 anos e foi ter consequências muito importantes para o desfecho dessa guerra. Um outro aspecto que a gente precisa pensar é a questão comercial e a questão territorial. A Europa, aos poucos, foi tendo um desenvolvimento econômico e a criação de fortes laços mercantis entre os diversos estados. Um ponto principal para esses laços é o Mar Báltico, que é aquele mar que fica ao norte ali da Alemanha, da Polônia. O Báltico ele é estratégico para a economia europeia, que através dele a gente vai ter a circulação de mercadoria entre diversas nações. Holanda, Inglaterra, Dinamarca, Suécia, Finlândia, Rússia, Polônia, o Império Germânico. Então, dominar essa região significa dominar o comércio. Quem deter o controle sobre o trânsito de navios no Mar Báltico vai conseguir controlar o comércio europeu. A disputa por essa hegemonia do comércio ao longo do Báltico foi um outro elemento fundamental para o desenrolar da Guerra dos 30 anos. A gente pode citar também algumas disputas territoriais. Um caso que eu cito aqui é a disputa pela região da Alsácia, que fica na divisa ali entre França e Alemanha. Ou seja, a disputa por essa região territorial acabou sendo um dos elementos da Guerra dos 30 anos. Vale lembrar que a região da Alsácia foi um dos pontos de conflito da Primeira Guerra Mundial e só foi se solucionar com o fim da Segunda Guerra Mundial, quando ela foi definitivamente considerada parte do território francês. Um último aspecto que eu queria colocar sobre a questão da Guerra dos 30 anos foi a inovação militar. Ao longo do século XVI, a gente teve o advento das armas de fogo, e isso colocou várias técnicas militares antigas em desuso e forçou a criação de novas táticas militares. Então, a Guerra dos 30 anos foi caracterizada por uma inovação nas artes bélicas.
A gente pode pensar, por exemplo, a introdução do arcabuz, a introdução do canhão, que eram novidades, principalmente num conflito de grande porte como a Guerra dos 30 Anos. A gente também teve inovações no desenvolvimento naval. A melhoria em questões náuticas levou a novas técnicas de guerra. E a gente tem que pensar que a Guerra dos 30 Anos, por ser uma disputa também por territórios marítimos, pelo controle marítimo do Báltico, teve nessas guerras marinhas um elemento extremamente importante. Então, do ponto de vista militar, a Guerra dos 30 Anos ela trouxe uma série de inovações nesse fazer militar e que foi também preponderante para essa mudança em toda a geopolítica que essa guerra trouxe. Como eu falei, o Sacro Império Romano Germânico ele tinha um imperador católico e abaixo desse imperador católico havia reinos e principados que eram ou católicos ou protestantes, e isso gerava uma situação conflituosa. O estopim da Guerra dos 30 Anos é a chamada Defenestração de Praga, que aconteceu em 23 de maio de 1618. Então vamos entender esse evento. Com essa divisão entre católicos e protestantes, surgiram duas entidades. Uma era a Liga Católica e a outra a União Protestante, cada uma defendendo seus interesses. Na região da Boêmia, que hoje é a República Tcheca, cuja capital é Praga, havia uma maioria de pessoas da população protestante, porém o rei Fernando II ele era católico. Então isso gerou uma relação de conflito. E o rei Fernando II ele tinha uma postura ofensiva, agressiva com relação aos protestantes. Isso incluía demolição de igreja, confisco de bens das igrejas protestantes, entre outras. Então, um grupo de protestantes pertencentes à União Protestante, no dia 23 de maio de 1618, invadiu o Palácio Real de Praga e atirou pela janela vários seguidores do rei Fernando II. Evento que é chamado de Defenestração de Praga, literalmente defenestrar, né, que significa atirar pela janela. Eles jogaram esses seguidores pela janela e aí a gente tem o estopim da Guerra dos 30 Anos. E, nesse primeiro momento, a gente vai ter um conflito interno no Império Sacro Germânico entre católicos e protestantes, do lado católico sendo liderado por Fernando II, que em 1619 alçou ao cargo de imperador do Império, ou seja, de rei da Boêmia. Ele se tornou imperador sacro-germânico, chefe ali da casa dos Habsburgo. E, por outro lado, o eleitor palatino, que era Frederico V, se tornou o líder da defesa dos protestantes. Então a gente vai ter, entre 1618 e 1624, a primeira fase da Guerra dos 30 Anos, que foi esse conflito. Foi um conflito já extremamente violento. Um dos eventos é a Batalha da Montanha Branca, que foi num local chamado Montanha Branca, os arredores de Praga, que terminou com uma vitória católica e várias lideranças protestantes foram exterminadas. Nessa primeira fase, a vitória foi o lado católico. A Casa de Habsburgo conseguiu impor seu predomínio sobre esses reinos e principados protestantes, e à medida que eles se viram indefesos, eles foram recorrer a outras coroas para que eles defendessem. E aí a gente vai ter o começo da segunda fase da Guerra dos 30 Anos, que é quando ela começa a se tornar internacional. Inicialmente, a gente pode pensar numa defesa protestante com a Inglaterra. Porém, a Inglaterra, nessa época, estava passando por sua guerra civil. A guerra de um lado liderado por Oliver Cromwell, do outro lado pelo rei Carlos I. Então, essa guerra civil impedia a Inglaterra de entrar nessa Guerra dos 30 Anos. Coube, então, em 1624, a Cristiano IV, que era rei da Dinamarca e da Noruega, entrar nesse conflito em defesa dos protestantes.
sendo que havia interesses territoriais também, porque, como eu disse, o predomínio sob o controle do Báltico representava o domínio do comércio da região da época. Então, nessa segunda fase, entre 1624 e 1630, a gente vai ter a participação da Dinamarca, e a Dinamarca acaba sendo derrotada nesse conflito. As forças do Império Sacro-Germânico se sobressaem e conseguem derrotar as forças do rei Cristiano IV e colocar seu controle sobre algumas terras dinamarquesas que ficam ali ao norte de onde hoje é a Alemanha ali. Em 1630, com a derrota da Dinamarca, a Suécia entra na guerra. A Suécia também, um país protestante, através do seu rei Gustavo Adolfo II. Aqui a gente já vai ter uma nova configuração. As tropas do rei Gustavo Adolfo eram tropas recrutadas entre camponeses, diferentemente das tropas dos Habsburgos, que eram majoritariamente tropas mercenárias. As tropas suecas eram extremamente disciplinadas, extremamente bem treinadas, e isso ofereceu uma supremacia sueca nessa guerra. Então, entre 1630 e 1635, a gente vai ter um embate de forças do qual nenhum dos dois países sai vencedor. A gente teria um período de equilíbrio nessa guerra, porém a gente não vai ter o predomínio do Império Sacro-Germânico, que era a nação que estava querendo obter esse controle na sua região. Nessa época em que a Suécia entrou na guerra, a gente tem a Polônia entrando também nessa guerra. A Polônia tinha entrado em conflito com a Rússia pouco antes. Eles assinaram um acordo de paz, a Polônia e a Rússia, e então a Polônia entrou na Guerra dos 30 Anos ao lado do Sacro Império Romano Germânico, já que a Polônia também era um país católico. E a Polônia via a Suécia como adversário por causa desse predomínio sobre o Báltico. Vou dar um exemplo de questão territorial, que era o chamado Porto de Arcângel. Como ainda não existia a cidade de São Petersburgo na época, o principal porto báltico da Rússia era da cidade de Arcângel. E se a gente olhar geograficamente, a Rússia é uma saída importante para você comercializar com o Oriente. Então, esse porto de Arcângel ele representa a saída de mercadorias para o Oriente, saída e entrada, não é? Então a gente vê como esse predomínio ali na região do Báltico foi muito importante para as tomadas de decisão nessa batalha. Ao mesmo tempo, durante essa época da Suécia, começou a ter um acordo de paz dentro do Império Sacro-Germânico, em que os principados que guerreavam entre si, aos poucos começaram a assinar seus tratados de paz. Em 1635, a gente tem uma reviravolta completa nesse conflito, que é a entrada da França. E com a entrada da França, a gente vai ter inúmeros outros países europeus entrando nessa guerra juntamente. Então, e a gente tem um fator interessante, que a França é um país católico, porém lutou ao lado dos países protestantes. E trouxe consigo diversos aliados e fez com que outras nações entrassem ao lado dos Habsburgo. Então, a partir desse momento de 1635, a gente vai ter de um lado a França, juntamente com a Suécia, e trazendo consigo a Holanda e a Suíça. Do outro lado, a gente vai ter a Casa dos Habsburgos, do Império Sacro-Germânico, que vai trazer a Espanha consigo. A Espanha e a Casa dos Habsburgos, que sempre foram muito próximas, elas chegaram a estar sob a mesma coroa com o imperador Carlos V, ou então o rei Carlos I da Espanha, não é? Então essa relação era próxima. E juntamente a Espanha, a gente tinha a Polônia católica, a gente teve entrada também de algumas regiões da Itália nesse conflito. Então a gente consegue observar que a gente teve ainda uma divisão católicos versus protestantes, porém o fator religião já não era mais tão preponderante assim,
Tanto é que a França estava do lado dos evangélicos. Definitivamente se tornou uma guerra política, uma guerra comercial, uma guerra territorial. Com essa entrada da França, com a entrada da Holanda, com a entrada da Suíça, com a entrada da Espanha, a gente teve um conflito plenamente europeu, um conflito que envolveu essas várias nações, e acabou a vitória sendo da França. A França que na época estava sob o reinado de Luís XIII e tinha no cardeal Richelieu o seu principal, o conde Richelieu, o seu principal nome forte. Era um homem muito ambicioso que queria tornar a França a maior nação europeia, tomando espaço que então cabia ao Império Sacro-Germânico. E a França, a aliança dos países que estavam ao lado da França, acabou se sagrando vitoriosa. Em 1648 foi assinado o Tratado de Westfália, que foi o acordo de paz em definitivo que encerrou essa guerra. Agora, vou falar sobre as consequências da Guerra dos 30 Anos sobre a Europa. O principal vencedor da Guerra dos 30 Anos foi a França. Após essa guerra, a França saiu como a grande nação europeia, o maior poderio militar, o país mais influente politicamente dentro da Europa. E isso se consolida também com o fortalecimento da cultura francesa dentro da Europa. O francês se torna a língua principal das relações internacionais, a língua mais culta, que gera as relações internacionais, como o inglês é nos nossos dias de hoje. Literatura francesa, o teatro francês, os hábitos franceses, isso tudo vai se tornar influente nos demais países. E juntamente a esse poderio europeu, logo após a Guerra dos 30 Anos, ocorre a ascensão ao poder de Luís XIV, que é conhecido como Rei Sol, que é o primeiro passo para o absolutismo europeu. Luís XIV ele se torna um monarca muito poderoso, ele inicia um processo de centralização política na França, os poderes que eram abaixo dele começam a chamar para si, absorver para si, ele não faz tanto uso das instituições parlamentares, de conselhos, de estados gerais, ele toma as decisões por si só e acaba se tornando uma figura politicamente muito forte. E esse modelo acabou se espalhando pela Europa, dando origem àquilo que costuma ser chamado de absolutismo europeu, absolutismo monárquico na Europa. Os dois maiores perdedores foram a Espanha e o Império Habsburgo. E agora, após essa guerra, perdia esse status de grande nação europeia. E isso vai ter consequências até mesmo no Brasil, porque durante a Guerra dos 30 Anos ocorreu o processo de emancipação de Portugal. Portugal, desde 1580, devido à ausência de um sucessor ao trono, acabou sendo absorvido pela Espanha. Em 1640 ocorreu uma batalha, uma guerra entre Portugal e Espanha. Portugal conseguiu novamente a sua emancipação. E a gente pode imaginar, obviamente, as consequências disso para o Brasil pela soberania portuguesa. Isso diretamente influenciou também no Brasil. Outra consequência que a gente pode imaginar para a Espanha foi a descentralização que ocorreu devido às perdas desse país da guerra. Isso influenciou diretamente na América Latina. Com essa queda do poder da Espanha, houve um redesenho no mapa político da América Latina. As regiões ganharam um pouco mais de autonomia e começou a ser definido as divisões que correspondem mais ou menos a como a gente conhece os países da América Latina atualmente, Colômbia, Venezuela, Peru. A Guerra dos 30 Anos deu um pequeno passo no processo de descentralização e de definição dos aspectos territoriais da América Latina que definiriam como são esses países hoje em dia
e também dando um passo para o processo de dependência que ocorreria aí cerca de 170 anos depois da Guerra dos 30 Anos. Entre os Habsburgo, a derrota fez com que o Império perdesse o seu poder. Ele teve perdas territoriais. A França conquistou territórios ali na divisa entre os dois países, a região de Alsácia e Lorena, e a Suécia conquistou territórios ao norte do Império. No aspecto religioso, que foi o estopim da guerra, a gente pode dizer que ocorreu um processo de tolerância dentro do Império Habsburgo. O próprio imperador saiu enfraquecido politicamente, militarmente. Com isso, a sua capacidade de conseguir impor seus desejos foi reduzida. Alguns principados que fazem parte do Império se tornaram protegidos da Suécia ou da França. Então, com isso, o imperador não poderia, né, influenciar nos aspectos religiosos, e muitos aspectos de origem econômica e social também influenciaram. Por exemplo, imagine que um príncipe católico esteja com seu país derrotado, destruído por causa da guerra. Então ele não poderia, por exemplo, se dar ao luxo de expulsar os protestantes numa época que ele precisa se reconstruir. Então, muitas religiões diferentes foram aceitas, independentemente de qual fosse a religião do príncipe. Conforme a gente tinha visto nos vídeos anteriores, né, deveria haver uma religião abaixo de uma coroa, ou seja, se o príncipe fosse católico, seus súditos deveriam ser católicos. Se o príncipe fosse protestante, os seus súditos deveriam ser protestantes. E até mesmo os judeus foram aceitos nesse movimento de reconstrução, sendo que os judeus, para a época, eram considerados párias dentro da Europa. No aspecto religioso, a gente precisa levar em consideração também uma mudança que se deu tanto no campo religioso, tanto no campo político, que foi a ausência do papado nas negociações da Paz de Westfália. Como é de comum conhecimento, o poder papal, o poder religioso, era muito forte para a consolidação das monarquias. O rei, para ter a sua legitimidade, precisava ser legitimado pelo Papa. E com a Paz de Westfália, que deu fim à Guerra dos 30 Anos, a gente acaba tendo um processo de negociação entre vários países, um processo que deu fim à maior guerra do século XVII na Europa, sem que o poder papal participasse. Ou seja, a gente então tem um primeiro passo para relações entre as nações que não estavam sobre a definição da figura do Papa. A gente pode pensar, por exemplo, o Tratado de Tordesilhas, que foi assinado entre Portugal e Espanha por volta de 1500, e ele foi validado pelo Papa. Então, o Papa tinha um poder de mediador, de garantidor de poder entre as nações muito grande. E a partir da Guerra dos 30 Anos, esse poder não existe mais. Então a gente teria um primeiro passo para um processo de secularização da política europeia e das relações entre as nações. Nesse aspecto, a gente pode frisar o absolutismo francês, porque o rei Luís XIV ele também afasta essa figura do Papa para legitimar a sua hegemonia. Ele ainda utiliza a simbologia de ser um representante de Deus, porém ele afasta a legitimação do seu poder real através da figura do Papa. E isso é uma novidade dentro da política europeia. Então, a gente pode começar a imaginar que a partir da Guerra dos 30 Anos a gente tem um processo de secularização da Europa. Não é uma secularização imediata, é um longo processo que vai se consolidar séculos depois. Porém, é um primeiro passo para uma mudança de um modelo
de hegemonia que existia também há muito tempo. As relações que eram embasadas pelo Papa vão passar a ser embasadas de outra forma, de outras maneiras. A gente pode pensar, por exemplo, no século XIX, quando começam a surgir o formato das nações como nós conhecemos hoje, ele vai se embasar em outros modelos. Por exemplo, pela questão do nacionalismo. O que vai fazer a Itália no século XIX? O fato dela ser habitada por italianos. Se a gente pensar no século XVI, territórios da Itália pertenciam à Espanha. Ou seja, você tinha italianos e espanhóis como súditos do rei da Espanha. A gente tem um processo de mudança na consolidação da figura dos países que a longo prazo vai configurar o mundo como a gente conhece hoje. Então, pessoal, o que fica assim, de ideia principal desses 3 vídeos sobre a Guerra dos 30 Anos é a gente entender a mudança política que ocorreu na época, a decadência da Espanha, a decadência do Império Sacro-Romano, Germânico, e a ascensão da França como a grande nação europeia. Juntamente a isso, a redução do poder do Papa nas relações entre as nações e um primeiro passo de tolerância religiosa, que ao longo do tempo vai se tornar até uma questão de legislação, de Estado laico, de liberdade religiosa e tudo mais. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe aí seu comentário, caso você tenha alguma dúvida, alguma crítica, algo a acrescentar, e agradeço a atenção de todos.